Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Investidor Baixa Renda. E hoje, galera, tô mostrando para vocês aqui um trampo que eu fiz, tá? Uma renda extra de pintor. Tô diluindo a tinta aqui, tá bem trabalhosa, tá? A gente tem que mexer bem para ter aquela consistência, aquela aderência na parede. Mas, cara, já tô cansado mesmo antes de começar a pintar. Bora passar aqui pro outro balde para diluir depois disso, tá? Primeiro a gente mexe, depois a gente dilui aqui com 10% de água. E agora simbora meter marcha. Não tem tanta diferença aqui da onde eu estou pintando para outra parede, porque como vocês podem ver é branco gelo, tá? Aí a tinta fresca ela não dá tanta diferença. Mas o ângulo em si que eu estou gravando também não dá para mostrar a diferença, mas já aqui vocês vão ver outro local que eu estou pintando aqui e dá para ver bem. Olha só aqui, ó, aqui você já consegue notar a diferença. O estilo do moleque aqui, ó, pintor nato, tá, galera? Então, velho, só não ganha dinheiro quem não quer, tá? Se você quer ficar parado, aí a escolha é sua, tá? Mas dá para ganhar dinheiro de todo jeito. Eu particularmente eu tenho várias profissões. Já fui pintor, já fui açougueiro, já fui agricultor, servente, enfim, uma infinidade de outros trabalhos eu já fiz. Pessoal, vocês já se perguntaram se vocês perdessem o emprego de vocês hoje, o que vocês fariam da vida? Vocês sabem fazer outra coisa além do que vocês já fazem no trabalho de vocês? Eu acho interessante trazer essa interrogação porque eu já fiz de tudo na minha vida na questão de trabalho, tá? Já fui pintor, já fui mototáxi, já fui mototáxi, já vendi picolé, já vendi cheiro verde, bolo, desmontei banca de verdura, já vendi verdura, já vendi crediário no meio de rua, já fui garçom, já fui forneiro, já fui açougueiro. Cara, eu tenho uma infinidade de qualificações extracurriculares, tá? Que me permitiram a não ficar desempregado. Sempre que eu perdi o emprego, na verdade eu até tinha dificuldade de tirar férias quando eu era demitido de um trabalho, ou quando eu pedia demissão, porque a procura por trabalhador era grande e às vezes chegava a oportunidade e eu já ia, nem descansava, né? Hoje eu fui fazer um bico de pintor, tá? Então, pessoal, fui lá, a pessoa estava necessitando de uma pessoa para pintar uma casa e a procura por esses profissionais é grande, porém o tempo deles, a demanda é grande também, né? Então eles não conseguem atender todo mundo a dia e a hora. Então chegou para mim essa oferta, tá, de trabalho, e a princípio eu não queria, porque eu já trabalhei com pintura, como eu falei, já trabalhei com pintura e é uma coisa que tem gente que relaxa, tem gente que desestressa, mas eu tenho um problema de coluna grande, sabe? É sempre a coluna, cara, que esse negócio de sobe e desce, né, vocês viram aí, abaixa, sobe, quando é final de tarde eu tô fodido, que nem eu tô agora aqui, cansado, joelho, já dei massagem de gel, já tomei comprimido, tá? Mas é uma pessoa conhecida aqui que estava precisando e eu resolvi ir lá dar essa força para ela. Fui lá, fiz a pintura, ganhei um dinheirinho também, aproveitei para ganhar o dinheiro, mas não é pelo dinheiro, foi pela ajuda mesmo, né? Porque eu já tenho meu trabalho, que é de motoboy, eu trabalho à noite e durante o dia geralmente eu utilizo para descansar bem, para gravar conteúdos e tá descansado mais tarde no trabalho de moto. E mais tarde tá descansado no trabalho de motoboy, porque querendo ou não é uma profissão que você tem que estar descansado, tem que estar com a cabeça fria para estar executando. Mas voltando aqui pro assunto, cara, se vocês fossem demitidos hoje do trabalho de vocês, o que vocês sabem fazer? Tá? Acho que deveriam se fazer esse questionamento para não ser pego de surpresa. Aí para um dia, quando você estiver numa empresa que você vê que está tendo um corte de funcionários, você não ficar preocupado se vai perder o emprego e não vai achar outro, ok? Assim como a gente fala aqui, tenha várias fontes de renda, eu falo, tenha várias fontes de renda nessa questão de trabalho também. Saiba fazer muitas coisas. E aqui eu fui fazer pintura, ganhei dinheiro. Hoje eu trabalho como motoboy, mas se motoboy não der certo, eu tenho talento para trabalhar como pintura. A pintura não tem demanda suficiente, só uma suposição, mas tem muita demanda, tá, pessoal? Servente
servente, pedreiro, tá cheio de demanda aí, gente procurando servente e pedreiro e não tem. E a diária é boa, tá? 180, para um servente é R$ 90, para um pedreiro é 180 aqui na minha cidade. E assim sucessivamente. Sou técnico de telecomunicação, tá? Já trabalhei instalando internet na casa dos clientes, fibra ótica. Já sou técnico de instalação via rádio. Já fui mototáxi. Já trabalhei em mercado, já fui açougueiro. Então já fui basicamente uma infinidade de funções aqui. Um homem bombril, que nem chama, tá? E algum tempo atrás até as pessoas olhavam para mim com desdém, né? Porque tipo assim, Cláudio, você, tipo, quando eu saía do emprego e arrumava outra, as pessoas olhavam com desdém, né? Como se eu fosse preguiçoso, não queria trabalhar e ficava só pulando de emprego em emprego, tá? Cara, meu primeiro trabalho fixo mesmo, eu passei 8 anos nele. 8 anos. Depois em outro passei mais 4, depois em outro mais 3. Eu sempre procurei passar. Nesse último agora que eu tô de motoboy, já estão com quase 3 anos. Então a questão é o seguinte, eu fico em um trabalho que tá me fazendo bem. Eu já falei isso pra vocês. Se aqui mentalmente o trabalho tá te desgastando, tá prejudicando sua casa, sua família, cai fora. Não adianta, não tem salário que pague isso, cara. Vai fazer outra coisa. Tem uma infinidade, milhões de outras formas de você ganhar dinheiro. É só você ter coragem. Ter coragem e dedicação que você vai conseguir. E aí as pessoas falavam isso, né? Só que eu nunca liguei, porque elas olhavam para mim meio que pulando de trabalho em trabalho e achavam que eu era preguiçoso. Só que não, primeiramente eu estava com os olhos abertos para as oportunidades. Aonde tinha oportunidade, o emprego ali tem uma vaga e paga melhor. Se era do meu interesse, eu ia para aquele trabalho. O emprego ali tem uma vaga, a carga horária menor, é mais leve. Então eu sempre fui procurando melhoras para mim. Eu nunca me acomodei em si no meu trabalho. Eu não tenho faculdade, tá? Eu só tenho um ensino médio. Mas nem por isso eu me acomodei ali no trabalho que eu tinha e tinha isso ali como, enfim, para o fim da minha vida. Não, eu olhava as oportunidades, olhava o mercado de trabalho, via que estava super aquecido. Mudava de trabalho, ganhava uma nova experiência, tá? Um trabalho melhor, que pagava melhor. Então sempre visei isso e consegui chegar onde eu estou hoje. E hoje, se porventura eu vou regressar novamente no mercado de trabalho de CLT, porque eu estou trabalhando, como eu falei para vocês, trabalho de motoboy e fiz pintura. Se eu vou reingressar na CLT, cara, o meu currículo é vasto, eu tenho experiência em quase tudo. Então esse negócio, eu acho até que vai ser uma dificuldade hoje em dia se eu fosse arrumar trabalho. Por quê? Porque as empresas antigamente era a história de que você tem experiência, então se você não tinha experiência, eles não davam experiência, não davam oportunidade para você. Então como que eu vou ter experiência se ninguém me dá oportunidade? Antes era assim, né? Só que hoje, como eu falo para você, eu gosto de observar o mercado de trabalho, como é que ele está mudando, as oportunidades que estão vindo. E hoje, os empresários, os donos de empresas, geralmente, eles preferem pegar pessoas sem experiência hoje, olha só como as coisas mudam, do que um cara experiente. Por quê? Porque o cara sem experiência, o primeiro trabalho dele, ou a primeira vez que ele vai fazer aquilo ali, é mais fácil de moldar a mente dele conforme um empreendedor quer, um empregador quer. É mais fácil fazer uma reclamação e o cara não rebater. É mais fácil você falar, faça desse jeito, e o cara não vir com um argumento contrapondo. Então, o mercado está mudando. Diante disso, eu não tenho medo de hoje eu ir procurar um trabalho de CLT e conseguir, tá? Porque eu sou um cara qualificado, eu sou um cara empenhado e altamente dedicado. Lógico, dentro das minhas condições, tá? Pois vai arrumar de programador. Eu não sei programar, não sei porra nenhuma, pô. Vai ser contador, também não sei. Então, tô falando dentro da minha realidade, da nossa realidade como um todo. Eu só tenho um ensino médio completo. Então é isso, pessoal. Eu acho que é importante você testar coisas novas, tá? E aqui eu não tô falando para você largar seu emprego aí já. Não, mas vai tentando aí, tá? Às vezes que eu por exemplo, questão de pintura, como que eu aprendi a pintar a casa, né? Primeiramente em casa mesmo. Na época a primeira vez que eu pintei minha casa, eu fui atrás de um pintor e, cara, a mão de obra era caríssima, já naquele tempo. Eu falei, eu mesmo vou pintar, vou economizar esse dinheiro. Fui lá e pintei a casa. Não ficou legal da primeira vez, não ficou muito legal, mas enfim, deu uma baqueada boa.
Passado o tempo, pintei novamente casa, pintei portão, mexi com tinta de emborrachada, tinta de látex, tinta acrílica, tá? Tinta óleo, enfim, já mexi com infinidade de tintas aqui. E aí eu fui pegando o macete das coisas, vendo como que era a questão da diluição da tinta, a questão da aderência na parede. Eu também assistia muito vídeo aqui no YouTube, como é que era a questão, as técnicas de pintura, para estar chegando onde eu cheguei hoje. Então, por exemplo, se eu fosse para a construção civil hoje, inclusive eu já recebi proposta, tá? Deixar bem claro, para trabalhar na construção civil, mas é um ramo que paga bem, mas às vezes você tem que avaliar suas condições. E eu avalio as minhas condições físicas, tá? De que adianta eu ir para um trabalho que vai me pagar bem, né? Vai me pagar bem entre aspas, e eu tá fudido direto com dor nas costas, aleijado, não compensa, galera. A relação aí não é boa, tá? Então você tem que avaliar isso aí, tá? Às vezes você sair de um emprego para ir para outro simplesmente por causa do salário, às vezes você pode se arrepender, porque você não está avaliando a situação como um todo. Então sempre que eu fui mudar de um trabalho para outro, eu sempre avaliei como um todo. A questão salarial se compensava, certo? Se eu ia crescer naquele lugar, se eu ia ter oportunidade de crescimento, a questão de melhoras na questão do operacional. Cara, isso ali é uma coisa que eu ainda não sei, eu vou aprender. Ou não, esse trabalho ali é maneiro, é uma carga horária menor, é um trabalho mais maneiro, então vou ter mais disposição, vou ter mais tempo para minha família. Você tem que avaliar esse tipo de coisas e não se prender único exclusivamente no salário, certo? E o mundo, cara, é gigante. O YouTube tá aqui para ensinar tudo. Então você pode aprender a ser pedreiro, você pode aprender a ser servente, a ser pintor, soldador, enfim, uma infinidade de outras coisas. E fazer essa pintura, tô aqui morto, falar a verdade para vocês, cansado, tá, galera? E ainda vim aqui gravar esse vídeo para vocês. Eu tentei editar rápido aqui. Se o vídeo não ficar muito bom, vocês desculpem, que eu tô muito cansado. Vou tentar editar aqui o máximo possível. Postei esse vídeo e vou dormir. E vou dormir um sono, tá? Dormir aqui pelo menos uma horinha de sono para mais tarde eu tá pelo menos 80% aqui para tá no meu trabalho principal, que é de motoboy, tá bom? Se esse conteúdo te ajudou, se inscreva no canal. Se ainda não for inscrito, deixa o like e ativa o sininho das notificações. Valeu!